Aqui é o professor Alan. Vamos para mais uma aula de inglês do 8º ano. Vamos falar sobre interpretação de texto. Bem, para começar, vamos dar uma olhada nessa história em quadrinhos, essa tirinha. Vejam, aqui nós temos o gato Garfield. Garfield está dizendo, there is ugly, existe feiura. E aí ele caminha e se depara com o dono dele. E aí ele pensa, and there is Monday morning ugly. E existe a feiura da segunda de manhã. Bem, para a gente entender, a gente não precisa saber todas as palavras. Vejam aqui, se você vê o Garfield andando, ele está pensando, a gente não consegue ainda entender muito bem. Aí você olha para o dono dele, esse personagem que está demonstrando cansaço, está feio, e aí ele volta a utilizar a palavra ugly, que significa feio. Então a gente consegue associar vendo a palavra e a imagem que está aqui, ok? Bem, e vamos falando hoje sobre como interpretar texto. Como é que a gente lê um texto em inglês? Não precisa saber todas as palavras para você poder interpretar um texto. Você precisa entender as principais palavras, buscar palavras que você já conhece e palavras que se parecem, as palavras cognatas, como a gente estudou em algumas aulas atrás. Bem, aqui vamos ver esse anúncio onde a gente tem uma mulher treinando e temos aqui a palavra train. A palavra train, que significa treinar. A gente consegue perceber que aqui há o train e existe a mulher ali treinando. Então, se você olha, você consegue entender que isso aqui é algo sobre treino. Tem cara de anúncio, não é? Então, provavelmente, isso já é um anúncio de academia. Sendo assim, a gente consegue saber que o anúncio, mesmo estando em inglês, está falando de uma academia. Continuando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como ler histórias em quadrinhos em inglês. As histórias em quadrinhos têm um ponto muito legal, que nas histórias em quadrinhos a gente consegue observar a imagem para entender o que é que está acontecendo. Então, a gente tem ali a imagem de apoio que facilita muito a nossa compreensão. Por exemplo, aqui, numa tirinha de Calvin and Hobbes. Nós temos aqui o Calvin levantando da cama, ele tirou o pijama e ele não vestiu mais nada e saiu. Só que aí a mãe dele apareceu e agora ele está se vestindo. Aí a gente já começa a entender que ele queria sair sem roupa, mas a mãe dele não deixou. Ok? Então vamos tentar entender o que foi que aconteceu? Vamos olhar aqui no texto. Every day is the same old thing. Essa palavrinha aqui significa dia, a palavra day. Então ele está falando de dia. A palavra every seria todo dia. Every day, todo dia. Então nós temos aqui, todo dia é a mesma velha coisa. Todo dia é do mesmo jeito. Aí ele fala, but not today. Esse not que significa não. Então nós temos ali esse não hoje. E depois a gente tem ali a palavra routine. A palavra routine, que significa rotina. Então ele está falando ali, everybody is a slave to routine. Todo mundo é um escravo da rotina. Vejam que ele aqui falou sobre dia, aqui ele falou hoje não, e ali ele falou em rotina. Então o que é que a gente pode entender? Que ele queria sair da rotina, ele queria quebrar a rotina. Mas não deixaram, né? Então ele se diz um escravo da rotina. Fala que todos nós somos escravos da rotina. Continuando, nós temos aí também a questão das notícias. Notícias em inglês têm alguns jeitos mais simples da gente entender. A gente vai buscar ver onde a notícia foi colocada, qual é o tema daquele site ou daquela revista ou do jornal. Vamos buscar entender quando ela foi colocada, para a gente lembrar do que é que estava se falando no mundo naquele tempo. Vejam só aqui, por exemplo, eu tenho uma notícia que foi colocada numa revista falando sobre violência,
ok? Nós temos ali uma foto de um pau de selfie. Então, provavelmente, isso tem a ver com a nossa notícia. O título seria Be Safe with a Selfie Stick. Fique a salvo. Olha o safe aqui, que parece com o português. With a selfie stick. Selfie, aquela palavra que a gente conhece, e stick, que seria pau, uma vareta. Então, uma vareta de selfie. Aí você fala, aqui nós temos the selfie stick, veja a palavra selfie. Essa palavra a gente conhece, essa palavra a gente usa, selfie. Is a very popular tool for taking pictures. Olha a palavra pictures, que é bem conhecida dos estudantes de inglês. A palavra que significa foto. Então veja, o pau de selfie é popular para tirar fotos, ok? But people can also use it as a method of self-defense. Olha aqui a palavra defense, que vem de defender. Self-defense, autodefesa, se defender. Então veja, o pau de selfie é muito utilizado para tirar foto. Mais alguma coisa, autodefesa. Olha a palavra use, que é a palavra usar. Então aqui nós temos palavras que vão fazendo a gente entender melhor e perceber que aqui ele está dizendo que o pau de selfie pode ser usado para se defender, ok? Então vejam que a gente não precisa saber todas as palavras. A gente só vai identificando as que nós precisamos. Vamos olhar aqui. Olha a palavra combat e a palavra sports. Essas duas palavras, combat sports, combate e esporte. Então, um esporte de combate, isso já está ligado ali à autodefesa, não é? Então, se alguém chega para você e pergunta do que é que esse texto fala, você com certeza já vai entender que esse texto fala sobre se defender usando um pau de selfie. Precisamos ler o texto todo? Não. A gente já conseguiu entendê-lo. A gente já conseguiu entender qual é a ideia desse texto, ok? Bem, para hoje, a minha dica se chama Calvin and Hobbes. Calvin and Hobbes é um tipo de tirinhas, ok? Justamente aquelas que a gente usou para falar sobre a rotina. Se você pesquisar Calvin and Hobbes, tirinhas, vai aparecer um monte em inglês e elas são fáceis de compreender, ok? Bem, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula.